Porque existem poucos edifícios históricos e monumentos na África subsaariana? Seja muito bem-vindo a uma África desconhecida. Neste artigo, vamos falar um pouco o porquê da ausência de edifícios históricos na África subsaariana nos dias de hoje. Tais informações foram necessárias mais de 200 páginas de alguns livros para serem expostas. E mesmo 200 páginas de 1000 livros não são o suficiente para expor a verdade histórica de África. E nós vamos resumir para você. Por favor, não te esqueças de compartilhar para alcançarmos mais pessoas. Quando se fala de África, eleva-se a teoria da selvageria, ou seja, foi levantada a teoria eurocentrista de que os africanos eram selvagens e que não construíram nada. Mas a verdade é que existiam muitas cidades africanas antes da invasão europeia, e elas eram bem ornamentadas. Até hoje, a maioria dos europeus ainda considera que os africanos são selvagens, inferiores, grotescos e pouco inteligentes. E quanto mais um africano mostra as características que encaixam no estigma, maior a possibilidade de gostarem dele ou dela. Porque é que hoje não existem vários edifícios históricos e monumentos notáveis na África subsaariana? A resposta para essa pergunta é muito simples. Os europeus acabaram destruindo maior parte desses edifícios. Hoje, infelizmente, só nos restam os desenhos e descrições de viajantes que visitaram os lugares antes das destruições. Em alguns lugares, ainda se podem ver ruínas. Muitas cidades foram abandonadas e viraram ruínas quando os europeus trouxeram doenças exóticas, varíola e gripe, que começaram a se espalhar e matar as populações. As ruínas dessas cidades ainda se encontram escondidas. De fato, a maior parte da história de África está ainda soterrada. Muitas das informações sobre as cidades-estados do continente africano começaram a ser desvendadas por historiadores que se dedicaram de forma incansável a trazerem uma visão diferente daquilo que estamos habituados a ver e ouvir. Um dos historiados que narra sobre as cidades africanas antes da sua destruição é Robin Walker, um distinto panafricanista, autor do livro When We Ruled, Quando Governamos. A outra é P.D. Lawton, uma grande panafricanista, autora do livro African Agenda, a Agenda Africana. O que os europeus encontraram em África? Quando os primeiros europeus que navegaram nas costas atlânticas de África chegaram à costa da Guiné e desembarcaram em Vaida, na África Ocidental, os capitães ficaram espantados ao encontrar ruas bem traçadas, delimitada em cada lado por várias léguas, por 2 fileiras de árvores, durante os dias em que Tet viajou por uma terra de campos magníficos, habitados por homens vestidos com roupas ricamente coloridas de sua própria tecelagem. Mais ao sul, no Reino do Congo, uma multidão enxameada vestida de seda e veludo finos, grandes estados bem ordenados, até os mínimos detalhes, governantes poderosos, indústrias em expansão civilizadas até o âmago de seus ossos. E o estado dos países da costa leste de Moçambique, por exemplo, era o mesmo. A organização política. Os reinos africanos eram bem organizados em termos de políticas administrativas. O Reino do Congo, por exemplo, no século XV, era o epítome da organização política. O Congo era um estado próspero no século XV. Situava-se na região do norte de Angola e oeste do Congo. O reino foi dividido em 3 províncias administrativas e várias dependências. As cidades do Benin e Timbuktu. A arte do Benin da Idade Média era da mais alta qualidade. Um funcionário do Berlin Museum für Völkerkunde afirmou uma vez o seguinte: estas obras do Benin são iguais a excelentes exemplos da técnica europeia de fundição. No final do século XIII, por exemplo, quando um viajante europeu encontrou a grande cidade de Benin, na África Ocidental, atual Nigéria, estado de Edo, ele escreveu o seguinte: a cidade parece ser muito grande. Quando entramos, vimos uma larga avenida, não pavimentada, que parece ser 7 ou 8 vezes mais larga que a rua Warmoes, em Amsterdã. O Palácio Real
é um conjunto de edifícios que ocupam tanto espaço quanto a cidade de Haarlem e que está rodeado de muralhas. Existem numerosos aposentos para os ministros do príncipe e belas galerias, a maioria delas tão grandes quanto as da Bolsa de Amsterdã. São suportadas por pilares de madeira revestidos de cobre, onde as suas vitórias estão representadas e que são cuidadosamente mantidos. A cidade é composta de 30 ruas principais, bem retas e com 36 metros de largura, além de uma infinidade de pequenas ruas transversais. As casas são próximas umas das outras, bem organizadas. Este povo não tem nada de inferior aos holandeses em termos de limpeza. Lavam e esfregam suas casas tão bem que elas estão bem polidas e brilham como cristal. A cidade medieval nigeriana de Benin foi construída em uma escala comparável à Grande Muralha da China. Havia um vasto sistema de muralhas defensivas, totalizando 10.000 milhas ao todo. Mesmo antes de toda a extensão da alvenaria da cidade ter se tornado evidente que o Guinness Book of Records fez uma entrada na edição de 1974 que descreve a cidade como as maiores terraplanagens do mundo realizadas antes da era mecânica. Infelizmente, em 1897, a cidade de Benin foi destruída pelas forças britânicas sob as ordens do almirante Harry Rawson. A cidade foi saqueada, explodida e queimada. Uma coleção dos famosos bronzes de Benin está agora no Museu Britânico de Londres. Parte dos 700 bronzes roubados pelas tropas britânicas foram vendidos à Nigéria em 1972. Timbuktu era 5 vezes maior que a cidade de Londres e a mais rica do mundo. De volta ao século XIV, os 3 lugares mais ricos da Terra eram a China, o Irã, Iraque e o Império do Mali, na África Ocidental. Dos 3, o único que ainda era independente e próspero era o Império do Mali. A China e todo o Oriente Médio tinham sido conquistados pelas tropas mongóis de Genghis Khan. O homem mais rico na história da humanidade, Mansa Musa, foi o imperador do Império de Mali do século XIV, que cobria os atuais Mali, Senegal, Gâmbia e Guiné. Nessa época, o Império de Mali produzia mais de metade do abastecimento mundial de sal e de ouro. Testemunhas da grandeza do Império do Mali vinham de todas as partes do globo. Sergio Domian, um acadêmico de arte e arquitetura italiano, escreveu o seguinte sobre esse período. Assim foi lançada a fundação da civilização urbana. Na época áurea do seu poder, Mali tinha pelo menos 400 cidades, e o interior do delta do rio Níger era densamente populoso. A cidade de Timbuktu, no Mali, tinha uma população de 115 mil no século XIV, 5 vezes mais que a Londres medieval. Kumasi era a capital de Azante-Unido, entre os séculos 10 ao 20. Os desenhos da vida em Kumasi mostram casas, geralmente de 2 andares, edifícios quadrados com telhados de palha, com complexos familiares dispostos ao redor de um pátio. O Palácio Manhia. O complexo estabelecido em outro esboço era semelhante a um castelo normando, não mais elegante em sua arquitetura. Essas casas com telhado de palha de 2 andares do Reino Ashanti eram de enxaimel e as paredes eram de ripas e gesso. As casas geminadas de Kumasi tinham banheiros no andar de cima em 1817. Esta cidade de 1800 está documentada em desenhos e fotografias. Passeios e praças públicas, vidas cosmopolitas, arquitetura requintada e em todos os lugares impecáveis e encomendados, uma riqueza de arquitetura, história, prosperidade e uma vida muito moderna. A bela cidade de Kumasi foi destruída, consumida pelo fogo e saqueada pelos britânicos. As cidades Swahili de Kilwa e Mombasa, em 1331, Ibn Battuta descreve a cidade da Tanzânia Kilwa, do povo Zanj Swahili, falando da seguinte forma: uma das cidades mais bonitas e bem construídas do mundo, toda ela e construída com elegância. As ruínas das cidades estão completas com arcos góticos e pedras intrincadas, exemplos de arquitetura requintada.
Kilwa remonta ao século IX e teve seu auge nos séculos XIII e XIV. Este porto internacional africano cunhou sua própria moeda nos séculos IX a XIII. Em 1505, as forças portuguesas destruíram e incendiaram as cidades Swahili de Kilwa e Mombasa. As estruturas Bamileke dos Camarões são de uma delicadeza e beleza arquitetônica de tirar o fôlego. As escritas Bamun e Shomum dos Camarões são semelhantes às da Etiópia. Existem mais de 7.000 manuscritos Bamun antigos, e o Palácio Bamun ainda está perfeitamente preservado. Até o final do século XVI, a África era muito mais avançada do que a Europa em termos de organização política, ciência, tecnologia, cultura. Essa prosperidade continuou, apesar da devastação da escravidão europeia, até os séculos XVII e XVIII. O continente estava repleto de dezenas de grandes e prósperas cidades. De acordo com os relatos do autor Robin Walker e tantos outros, mais de 100 cidades africanas foram destruídas ao longo da invasão colonial, e suas histórias foram completamente enterradas. Hoje, em pleno século XXI, muitos ainda acreditam que o continente aprendeu a arte com os europeus, e que foi somente com a chegada deles neste continente que se começou a notar o levantamento de edifícios. Mas na verdade é o contrário do que se pensa. A África tinha várias cidades que até despertaram a curiosidade dos próprios europeus. Muitas dessas cidades foram completamente destruídas e soterradas no tempo. Muito obrigado por chegares até aqui. Não te esqueças de partilhares este conteúdo.